E aí, minha gente, mais um dia, mais uma dica dos 100 filmes imperdíveis, que estamos falando sobre um acervo de cinema, 100 filmes essenciais para se ter acervo de cinema. E olha, tá difícil competir com o The Town, hein? Porque anteontem eu tive que fazer a live na hora do show da Joss Stone, eu mesmo vendo o show da Joss Stone, praticamente com uma cara no celular e a outra na TV, e hoje com Garbage, minha Shirley Manson, que eu adoro, são músicas que eu amo. Mas vamos lá, rapidamente, mais uma live curta para mais uma dica dos 100 filmes essenciais. Hoje nós iremos perscrutar a novela vague tcheca. Estamos viajando o mundo um pouquinho, vamos demorar um pouco para voltar para a língua inglesa, gente. É bom às vezes a gente variar, né? Então vamos agora para a República Tcheca e vamos falar sobre uma novela vague diferente da francesa, uma nova onda que os tchecos experimentaram e que tinha toda uma razão de ser, né, gente? Por quê? Ali eles estavam muito mais embebidos em questões de moralismo religioso, cristão. Existiram várias heranças histórico-culturais que eles precisavam se libertar, se emancipar, e para isso a linguagem precisava refabular uma espécie de identidade muito mais transgressora, digamos assim, para conseguir ser alguém novo. Então a novela vague tcheca, diferente da novela vague francesa, ela vai trazer muito mais sonho, fábula. Então muitos dos filmes, por incrível que pareça, muitos deles beirando o terror, vão se aproveitar de contos de fada, de fábulas, de histórias da carochinha, da Disney, para poder fazer um mundo distorcido e extremamente lisérgico. Ou seja, a novela vague tcheca, por incrível que pareça, vai revisitar filmes como Branca de Neve, como Alice no País das Maravilhas. Vários dos contos mais lúdicos da fantasia e das fadas vão ali começar a ser momentos históricos levados para o gótico, que também é uma influência muito forte na República Tcheca, não só por causa das construções, dos prédios e edificações. Quem se lembra aí do famoso videoclipe do INXS, Michael Hutchinson, cantando Don't ask me what you know is true, don't have to tell you I love your precious heart. And I was standing, you were there. Né? Uma música linda, maravilhosa, ele vai andando no meio ali, justamente de Praga, na República Tcheca, com construções ancestrais e góticas. O que esse gótico quer dizer para o cinema tcheco e para uma novela vague tcheca? Esse gótico, ele queria trazer das sombras tudo aquilo que a sociedade talvez estivesse colocando debaixo do tapete, de maneira um pouquinho hipócrita. Então todas essas coisas desse moralismo, dessa culpa religiosa, vão ser trazidos à tona. A minha dica de hoje é uma dica para vocês desvelarem várias outras dicas. A minha dica de hoje é um filme da mestra, da deusa cineasta Vera Chytilova. E não é o típico filme que a gente sempre indica dela, apesar de que se vocês ainda não viram Pequenas Margaridas, por gentileza, tomem vergonha na cara e vão correr pra ver. Esse filme tem no YouTube, tem tudo que é lugar, legendário em português. Que filme maravilhoso é As Pequenas Margaridas, uma das maiores obras-primas da história do cinema. Isso é inegável. Mas não, a dica de hoje é Fruto do Paraíso, em que Vera Chytilova não só pega a teoria de Branca de Neve, como associa a Adão e Eva e o pecado original da maçã, da árvore proibida. Esta árvore proibida e essa Eva, que é Branca de Neve, e este Adão, que é o lobo mau, estão falando sobre a gênese do desejo proibido, do sexo, mas também de onde está uma base de imposição do monopólio de um padrão familiar heteronormativo, de uma prisão de gênero que muitas das mulheres estavam querendo se libertar na segunda onda do feminismo da década de 60, começando a revolução Flower Power. Então nós temos um filme de 69, filmado em 68, pós-Revolução de Maio de 68, em que nós temos Vera Chytilova filmando em O Fruto Proibido cores
quadros, pinturas e som. Lembremos, Vera é uma especialista em descasar a imagem do som. Ela leva o audiovisual ao pé da letra. Audiovisual não é só visual, gente, não é só plasticidade, não é só imagem. Audiovisual também é som, desenho de som. Então, quando a Vera começa a trabalhar, por exemplo, em Pequenas Margaridas, em 1966, ela já estava usando o som como uma camada extra de roteiro, em que ela escrevia novas cenas fora da imagem. As personagens, por exemplo, se moviam seus braços, suas pernas, e o som era de como se fossem engrenagens de máquina. Ou, por exemplo, o som de um trompete ou de um saxofone, para um simples gesto de caminhar ou de dobrar seu braço para apanhar uma fruta de uma árvore. Já em 69, quando ela lança o Fruto do Paraíso, ela vai avançar isso um pouco mais, descasando as imagens não só do som, mas como das cores. Ela vai fazer com que as formas e silhuetas sejam literalmente mergulhados em tinta, às vezes até retirando da significação original das imagens o que aqueles corpos quereriam dizer, e levando para as artes plásticas, para a experimentação da vanguarda, tipo Maya Deren, que citamos na primeira dica do primeiro dia, e levando para a experimentação do abstracionismo, muitas das relações de emoção, sentimentos e intelectualidade da psicologia reversa. Essas personagens vão se libertar da prisão de gênero, de desejo e de padrão imposto familiar através de vários quadros pictóricos, de tableau vivant, que são quadros vivos, quando a gente faz uma encenação de corpos parados, fingindo que eles são quadros, e a atuação se dá através da reprodução de alguma referência artística que aquele quadro traga. Ou seja, não há necessidade de diálogo, não há necessidade de dizer nada. E esse é um filme que diz muito pouco, com muito poucos diálogos, em que ela recorta a tela mais até do que em Pequenas Margaridas. Esse filme, ele é sim um marco para a Nouvelle Vague tcheca. Ele abriu as portas, por exemplo, para outros contos de fadas sombrios, como logo depois viria filmes como, por exemplo, o Alice, do Jan Svanmaker, que é outro dos gênios da Nouvelle Vague tcheca, de filmes mais famosos como, por exemplo, O Tezanek, e que revê contos de fadas como Alice no País das Maravilhas de maneira extremamente surrealista, com direito a stop motion, que a Alice diminui do tamanho de uma casa, mas interage com objetos extremamente comuns ao dia a dia, como meias, sapatos, cacos de vidro, que se animam em stop motion. Além disso, temos também como referência direta outros filmes também de contos de fada na Nouvelle Vague tcheca que o filme de Vera iria legar, como, por exemplo, outra Alice no País das Maravilhas, com Verônica e sua Semana de Maravilhas, que está no YouTube. Todos esses filmes estão no YouTube, tá, gente? E não só. Lembremos também do clássico dos clássicos da Nouvelle Vague tcheca, que começou isso tudo. Um Dia, um Gato, que ganhou o prêmio do júri em Cannes, em 64. Ou seja, vários diretores que estão interligados num grande diálogo, seja o de Um Dia um Gato, como Wojtek e Yannick, ou, por exemplo, o de Valérie e sua Semana de Maravilhas, logo depois de ter lançado O Fruto do Paraíso de Vera Chytilová, nós tivemos o Valérie e sua Semana de Maravilhas, do Jaromil Jiřs, porque lembremos que o J em tcheco fala com I, né? Seria Jaromil Jiřs, mas Jaromil Jiřs. Então, lembrando do nome dos filmes, é O Fruto Proibido, de Vera Chytilová, que é um filme também do acervo da MUBI. Está na MUBI, não vamos esquecer. E os outros filmes, Um Dia, um Gato, Verônica e sua Semana de Maravilhas. No YouTube tá Sua Semana de Deslumbramentos, mas licença poética do tradutor do YouTube, porque tá gratuito lá, gente. E também falei sobre Alice, de Jan Svanmaker, que se escreve Jan Svanmaker. Eles estão no YouTube, e O Fruto do Paraíso na MUBI. Vejam esses filmes e depois me contem o que vocês acharam e o que a Nouvelle Vague tcheca trouxe para o debate de cinema da roda de vocês. Beijos e até amanhã com mais uma dica de 100 filmes essenciais do cinema.